Boa noite, rapaziada. A bancada Norte-Nordeste chegando para mais uma live ao vivo aqui para todo o Brasil, todo mundo via YouTube, para a gente bater um papo legal sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que já está aí com tudo, está chegando na sua metade, a Série D, e a gente vem bater um papo com alguns torcedores aqui dos clubes que disputam essa competição. Está aqui comigo o José Espíndola, que é torcedor do Santa Cruz, o Gustavo, que é torcedor do Mar, do Maranhão Atlético Clube, Fernando, que é torcedor do Potiguar, do Rio Grande do Norte, e o nosso amigo Maurício, que vem representar a Tuna de Belém do Pará. Direito de resposta aí para o Maurício. Seja bem-vindo, Maurício. Boa noite. Vai representar a Tuna. Vambora, fala aí com o Gustavo. Direito de réplica, vamos lá, boa noite, Carlos, boa noite ao pessoal acompanhando a gente aqui na bancada. A gente espera eu espero principalmente que a Tuna passe e avance, enfim, mas eu acompanho esse crescimento desde a chegada do Júlio César na Tuna, tem feito bons jogos, assim como o próprio Gustavo queria a vitória do MAC, achou que o MAC merecia ter vencido, eu digo mesmo da Tuna contra a equipe do São Raimundo, que surpreendeu. Eu acho a equipe do São Raimundo uma equipe favorita a passar de fase, mas a Tuna Luz jogou muito também contra o São Raimundo lá em Boa Vista. E o Júlio César tem conseguido dar uma identidade para esse time, independente se os atacantes que ele põe lá sejam os que trabalharam com ele, mas o conjunto da obra tem funcionado também. A defesa tem sido segura. Teve um lance ali um pouco suspeito naquele gol do São Raimundo, mas tudo bem, coisa de futebol. E espero que a Tuna avance e a gente possa ter esses confrontos bacanas aí na próxima fase, mas ainda tem um turno inteiro, né, pela frente aí para as equipes da Série D, e a gente vai acompanhar e debater muito isso hoje aqui no Bancada. Daqui a pouco dou uma passadinha no chat. Eu quero saber aqui do meu amigo Maurício, né? Olha, meu grupo. Tem um grupo, Maurício. Como é que tu viu aí esse empate fora de casa com o São Raimundo do Amapá? Achei o empate muito injusto, né? Principalmente por um lance ali no gol da equipe do São Raimundo, o primeiro gol. Eu vi uma falta ali em cima do zagueiro, sem clubismo. Mas, enfim, a Tuna jogou bastante, o São Raimundo também jogou. Eles conseguiram fazer ali um revezamento de porcentagem de bola, enfim, de controle de jogo. Vi a Tuna Luso em muitos momentos mais perigosa, tendo ali no seu trio de ataque, pela primeira vez formado, né, com o Enzo de titular, ele que é o artilheiro da Tuna na competição com 3 gols. Vi um desempenho bom da Tuna mais uma vez. A Tuna, na rodada passada, ela ficou no 0-0 com o Águia, que para mim é o favorito a passar em primeiro nesse grupo, e inclusive na última vez que estive aqui, disse que seria forte candidato ao título paraense, e foi. E para mim é o time mais forte e candidato inclusive a subir para a Série C. A Tuna conseguiu anular esse time do Águia. Foi um jogo horrível, um 0-0 no Souza, daqueles de calo no olho, mas que foi muito importante para 2 motivos. A Tuna tentou impor o seu jogo para cima do Águia, que não deixou, e ao mesmo tempo conseguiu anular a equipe marabaense, que tem feito muito nesse campeonato brasileiro da Série D e é forte candidata aí nesse grupo. O Águia contra o Nacional teve até um jogo melhor, perdeu um pênalti, levou o castigo logo em seguida com o Nacional abrindo o placar e depois conseguiu em outro pênalti o empate. O jogo lá estava pegado, difícil. O Nacional realmente botou ali muita dificuldade e está começando a funilar. Mas ao mesmo tempo em que uma vitória, né, da equipe do Princesa embolou um pouquinho esse grupo, mas vai começar a funilar, acredito, a partir da próxima rodada, e também no primeiro turno, aliás, no primeiro jogo do segundo turno, acho que já vamos começar a definir esses pelo menos 3 lugares, e ali o quarto eu acho que vai ter uma briguinha ali, mas é um grupo muito difícil. Vejo a Tuna evoluindo bastante. Se o Júlio César manter essa pegada aí, eu consigo enxergar um bom futuro para a Maltina. Tem um jogo decisivo contra o Princesa no próximo domingo, que é um jogo em casa. A Tuna ganhou o Nacional, empatou com o Águia, vai para esse terceiro jogo em casa para botar uma cara logo de vez nesse time. Certo. Ô Gustavo, eu pensei que o Ferroviário, com a perda do Guga, ia perder muito na qualidade dele, mas é o contrário. É um grupo que se renova com muita facilidade. É o único time 100% da Série D, pô. Não levou gol ainda. E eu estou com medo.
Estou com medo. Aliás, os times cearenses também. Esse é o famoso 100%, né? estão se O renovando. famoso Assim, 100% esse ferroviário. Não levou E fique um gol, claro que o Ferroviário é o único time 100% em todas as séries do Brasileiro. No grupo 1, rapaziada, tem aqui deixa eu ver aqui, o Nacional liderando, o segundo colocado é o Águia de Marabá, terceiro é a Tuna Luz do Maurício. Maurício, quem você vê aí nesse grupo vai terminar no G4, os times, e quem não se classifica de jeito nenhum nesse grupo aí, apesar de todos ainda terem chance? Todos têm. Isso depende muito da oscilação, principalmente dessas equipes de Manaus, cara. Elas, com exceção, claro, do Nacional. A do Acre, quer dizer. As equipes do Acre estão oscilando, mas antes da Série D, quando a gente fez um parâmetro, né, começou a mencionar isso lá no Bancada no início, acho que há 3 semanas atrás, eu destacava 4 equipes e mantenho as 4 até aqui. O Nacional, o Águia, o São Raimundo e a Tuna Luso. Eu classifico esses 4 como os principais times aí que vão passar. Ficou muito devendo, né? Principalmente o São Francisco. O São Francisco deveu demais, perde em casa e perde ponto. Aí quando é jogo contra o time do mesmo estado, vai lá e empata, enfim, faz jogo difícil. Quando é contra os outros adversários dos outros estados, já não consegue representar tão bem. Eu sigo acreditando bastante nesse quarteto, né, de Nacional, Águia, Tuna e a equipe do São Raimundo de Roraima. Acho que quem não passa de jeito nenhum é o Trem, que inclusive venceu a Tuna na primeira rodada, num jogo ali muito estranho, pênalti no último minuto, enfim, fez o que pôde, mas de resto não vejo, por exemplo, eu acho que o máximo que vai acontecer é o Maitá tá brigando pela quarta vaga. Mas independente disso, eu fecho aí com as 4 equipes principais. Essa próxima rodada, ela vai ser aquela rodada onde as equipes vão se enfrentar 2 vezes, cada uma, né, na sua casa. Então isso vai definir muito, porque você imagina que uma equipe que na próxima, que é a 7ª rodada, e a 8ª, uma equipe que está aí no G4, por exemplo, que vencer 2 jogos, já praticamente começa a encaminhar a sua classificação. E para quem perder, por exemplo, se houver um perdedor em 2 jogos seguidos, nessas próximas rodadas já começa a embaçar aí para esse lado da eliminação. Então acredito aí que nas próximas 3 rodadas a gente já pode ter pelo menos a definição de 2 classificados desse grupo. A 3ª e 4ª vaga ainda devem brigar muito para as outras equipes, apesar de estar muito equilibrado. Mas se você for ver, de repente, alguns jogos, você percebe que tem algumas equipes que estão um pouco na vantagem, que por detalhes ali, seja de arbitragem, ou ali um gramado um pouquinho mais dificultoso, se não fosse esses pequenos detalhes, essas equipes que estão jogando um pouco melhor, que são melhores qualificadas para um jogo direto, elas sairiam vitoriosas. Vou dar alguns exemplos. O jogo, por exemplo, da Tuna contra o São Raimundo, teve muita chance da Tuna sair classificada. O próprio jogo que teve, né, o jogo entre o Maitá e o São Francisco, que era no mesmo estádio, né, que é o Florestão, foi um jogo muito dificultoso para as 2 equipes, mas a gente vê que o Maitá tem ali um pouco mais de vantagem, enfim, tem muita coisa para definir, mas eu vou fechar com esses 4 aí, e para mim, vou agora o Trem até o fim. Ninguém manda eles ganhar a gente na primeira rodada. Eu acho que aqui nesse grupo 1, o Trem não se classifica de jeito nenhum. Eu acho que é bem difícil o Trem. Tem um detalhe sobre esse título do Águia, que ele só perdeu um jogo na primeira fase do Paraense para o Remo, num jogo muito estranho com relação à arbitragem, onde eles deixaram de marcar um pênalti para o Águia, que poderia ter evitado toda essa derrota. Teve um lance lá muito suspeito, e que deram... Aí depois disso o Remo fez o gol da vitória, enfim. Aí já nas quartas de finais, eles perderam outro jogo para a dupla Repá, no caso eles perderam para o Paysandu, no lance onde o lance foi fora para o Paysandu e eles deram pênalti. Ou seja, nas derrotas do Águia de Marabá nesse campeonato paraense, elas foram com alguma interferência da arbitragem. E assim, para a imprensa, para os torcedores de Remo e Paysandu, o Águia foi merecedor desde o início do campeonato e por tudo. Então o campeonato foi entregue em boas mãos para todo mundo. Ninguém reclamou. O torcedor do Remo está na bronca com o time, mas reconhece que o Águia foi merecedor. Eu falei aí que quem eu não queria pegar, né? Mas um time que eu queria pegar nessa segunda fase
É o trem. Todo mundo quer não pegar acredito. o trem. Eu não acredito. Não vai. não. Mas que não vai passar. Todo mundo quer pegar o trem, meu Deus. Quer ir longe Não demais. espere o trem que ele não vai É, passar. não vai passar. Boa, Então fica a Maurício. segunda opção, tô na luz. Venha. Bora, Maurício. Suas considerações, cara. Bom, vamos lá, agradecer mais uma vez aí o convite. A agenda às vezes é um pouco apertada, pessoal, para mim. Não sei se o Carlos já falou para vocês, mas eu, torcedor tunante, mas trabalho para o rival. Eu trabalho para o marketing do Clube do Remo, então às vezes eu tenho alguns compromissos por lá. Inclusive, aproveitar o espaço aqui, a audiência do Norte e Nordeste, né, do nosso debate aqui que a gente tem semanalmente, para convidar vocês para a transmissão amanhã do Campeonato Feminino, né, Série A3, entre Clube do Remo e VF4 da Paraíba. Então, um duelo Norte-Nordeste amanhã no futebol feminino. Lembrando que as duas equipes já subiram. O VF4 venceu por 2-0 o primeiro jogo, o Remo vai tentar reverter. E a gente aqui da bancada, que sempre destaca as equipes do Norte e Nordeste, temos um duelo amanhã e o convite está feito para vocês. Domingo é Tuna, é tudo nosso. Vamos vencer o Princesa. E até uma próxima, pessoal. Valeu, Maurício. Bora lá, agradecendo mais uma vez a participação de todos vocês. Um abraço para o José Espíndola, para o Maurício, para o Gustavo e também para o meu amigo Fernando. E para todos vocês que estiveram acompanhando aqui a nossa live. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tamo junto.